Olá, essa é mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu leio Lucas 15, do versículo 3 ao versículo 7. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes asseguro que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola muito conhecida de Jesus me trouxe algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é a de que existe um rebanho. Existe um aprisco, existe um ambiente onde eu e você podemos desfrutar do cuidado do bom pastor. E o bom pastor é Cristo. Ele mesmo disse isso. Ele disse que é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. É o bom pastor que protege as suas ovelhas do ladrão, do destruidor, daquele que quer roubar, matar e destruir. Jesus é o bom pastor que guia as suas ovelhas ao som da sua voz, que orienta os passos das suas ovelhas. Então, a primeira coisa que fica muito clara para nós é que existe um rebanho, existe um aprisco. E Jesus ele faz um paralelo desse rebanho de maneira interessante com um rebanho de 100 ovelhas, que mostra mais uma vez esse caráter humilde de Cristo. Porque 100 ovelhas consistia em um rebanho modesto, um rebanho de um pastor pobre. E esse pastor, segundo a história contada por Jesus, que tem 100 ovelhas, de repente ele vê que uma de suas ovelhas se perde. Uma de suas ovelhas se distancia das demais ovelhas do rebanho, tenta fazer uma jornada solitária, sai caminhando pelos campos sem a proteção e a orientação do pastor, e ela se perde na jornada. Mas esse pastor, ele não está contente com o fato de ter 99 ovelhas, porque para ele é importante que todas estejam juntas. Para ele é importante que todas as ovelhas estejam caminhando juntas no rebanho. E ele vai em busca dessa ovelha que se perdeu. Ele se lança nessa jornada em busca daquela ovelha que decidiu tentar caminhar sozinha. E quando ele encontra essa ovelha, provavelmente ela está faminta, ela está sedenta, talvez ferida por causa da caminhada solitária, mas ele pega essa ovelha, coloca nos seus ombros, leva para casa e diz a história contada por Jesus que esse pastor dá uma grande festa, chama seus amigos e vizinhos e diz: celebrem comigo, porque essa ovelha estava perdida e eu a encontrei. E no final ele diz o seguinte: da mesma forma, haverá festa nos céus quando um pecador se arrepende. Muito mais festa do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, a primeira coisa que essa história me diz é que existe um aprisco, e nesse aprisco nós podemos desfrutar de segurança, nós podemos desfrutar do cuidado do pastor, da proteção, da sua orientação, o alimento e a bebida que nós precisamos estar nesse aprisco. Enfim, nós podemos contar com essa realidade. Mas também essa história ensina a mim e a você que, vez ou outra, algumas pessoas se distanciam do rebanho, algumas ovelhas se afastam do aprisco e tentam viver a sua vida distantes do bom pastor. E o fato é que é impossível, não tem como nós vivermos longe do bom pastor. E quando nós tentamos fazer isso, a exemplo daquela ovelha, a gente se perde. A gente se distancia de modo que nós não conseguimos mais ouvir a voz do bom pastor. Aquele pastor que orienta o nosso caminho e que fala e que nós conhecemos a sua voz, ele fica longe e nós não conseguimos entender aquilo que ele está nos dizendo. Mas outra coisa que esse texto ensina é que o bom pastor ele não descansa enquanto o seu rebanho não está plenamente reunido. O bom pastor ele não está contente com 99% de aproveitamento. Não, ele vai atrás daquela que se perdeu. E isso demonstra para mim e para você o ousado amor de Deus. Essa parábola que já virou canção, ela fala exatamente isso. É um amor que não está contente quando falta um. Não, ele vai lá buscar porque o rebanho precisa estar completo. Aliás, essa é a palavra de Jesus. Jesus diz que aqueles que o Pai enviar até ele não vai deixar nenhum para trás.
Quer dizer, a nossa salvação, a nossa segurança está na mão de Jesus, porque é Ele quem nos sustenta nas suas mãos. É Ele quem nos mantém por perto. Quando alguém se perde, Jesus vai atrás e busca para perto. Nenhuma ovelha vai se perder. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, caso você esteja distante do rebanho. Compreenda, você é amado, você é amada, porque o bom pastor, ele não está contente quando falta uma de suas ovelhas, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Esse é o nível de amor desse Deus que criou todas as coisas e que sustenta a minha vida e a sua vida todos os dias. Ele quer que todos os seus estejam juntos e ele não vai descansar enquanto isso não acontecer. Aliás, essa é a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o final. E faz parte da boa obra do nosso Senhor manter o seu rebanho reunido. Não é interessante para ele que ninguém esteja distante. O seu coração não descansa quando uma de suas ovelhas está perdida. E quando esse bom pastor vai nos buscar, quando nós nos distanciamos do rebanho, muitas vezes nós estamos feridos, muitas vezes nós estamos nos sentindo solitários, entristecidos por conta da jornada solitária. E a verdade é que, a exemplo desse pastor da história, o nosso Senhor coloca a gente nos seus ombros e nos leva para casa. E quando nós chegamos em casa, Ele faz uma grande festa, porque, como disse Jesus, há mais alegria quando um pecador se arrepende do que por os 99 justos que não precisam se arrepender. Ou seja, esse encontro, esse evento do arrependimento, ele gera uma grande alegria no coração do nosso Senhor, porque Ele sabe que quando existe o arrependimento, existe salvação, existe nova vida, existem novas possibilidades. Existe um novo caminho a ser trilhado até o dia em que nós viveremos para sempre perto do nosso bom pastor. A minha oração é para que essa parábola envolva o seu coração assim como preencheu o meu coração. Você se sinta amado, amada, que você compreenda que esse Deus, esse Jesus que é o bom pastor, ele não descansa quando algum dos seus está distante. Ele não descansa quando uma de suas ovelhas se perde. Não. Ele vai atrás, ele encontra, ele cura as feridas, ele traz para casa e ele dá uma nova chance. Ele reúne novamente ao rebanho e mais uma vez essa ovelha pode desfrutar da presença do rebanho e, acima de tudo, da presença constante do bom pastor que cuida e que zela. A minha oração é para que você compreenda essa verdade e, se você estiver distante, saiba que o bom pastor vai te buscar e vai te trazer de volta. A minha oração é essa e eu espero que seja a sua também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.